Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a função table ou tabil, como você queira pronunciar. É uma função do pacote Janitor, tá? Ela serve para fazer tabelas de frequência, mas de forma muito mais simples, muito mais fácil do que a função table lá do base do R, tá? É uma função cheia de recursos do pacote Janitor e ela é totalmente alinhada com os pacotes do Tidyverse, com o dplyr, por exemplo, que é muito utilizado aí para quem está trabalhando com R no dia a dia de ciência de dados, tá? Então, como a gente está no mundo aqui de ciência de dados abertos, nós vamos usar um conjunto de dados do BNDES, tá? Que trata sobre as operações financeiras não automáticas, ou seja, aquelas em que precisaram passar por um analista do BNDES, tá? Então, o BNDES faz empréstimos aí para diversas instâncias, tanto empresas públicas como privadas, tá? Desde a esfera federal, municipal, estadual, e algumas operações, dependendo do valor, precisa passar por um analista do próprio banco BNDES. Então, a gente vai trabalhar com esse conjunto de dados. É um conjunto de dados pequenininho, em formato de CSV. Ele tem em torno de 15 megabytes. Se você quiser baixar para testar também, o endereço é dadosabertos.bnds.gov.br. Façam download. Eu já fiz o download aqui para minha. Esses dados já estão aqui na minha máquina. Ó. Já baixei. Tem 15 megabytes. Então eu vou usar o pacote o IDA para ler esses dados, porque esses dados estão em CSV, separado por ponto e vírgula, e vou usar o pacote Janitor com a função tabil para poder gerar essa tabela de frequência, tá? Carregar aqui esses dois pacotes. Agora eu vou carregar o conjunto de dados. Eu vou chamar esse objeto de BNDES, vou usar aqui o pacote readAr com a função readCSV2, porque os dados estão separados por ponto e vírgula, e vou aqui na pasta e pego aí os dados de operação financeiras, né, não automáticas.csv, que eu baixei lá do site de dados abertos do BNDES. E aí eu carrego o conjunto de dados, já carrego aqui, ó, tem 19.663 linhas e 34 colunas, tem desde a informação do nome do cliente, CNPJ, são dados abertos, tá? O F, nome do município, até o valor do contrato, taxa de juros e a situação do contrato, tá? Então, vamos fazer uma tabela de frequência para ver a situação do contrato. O nome da variável é situação, underline do, underline contrato. Então, fazendo tabela de frequências. Se eu tivesse com o base do R, eu usar a função table, mas ia me dar muito trabalho para organizar essa tabela. E aí, veja como é simples. Eu boto o nome do objeto, BNDES, operador pipe. O próprio Janitor já tem o operador pipe como função. Não precisa carregar o dplyr, né, o magritr. E vou usar aqui a função tab do pacote Janitor e o nome da variável. Simples assim. Ó, como é fácil você fazer uma tabela de frequência. Então já tem aí, ó, a contagem, a situação do contrato ativo ou liquidado, né? 50% dos contratos já estão liquidados. A gente está trabalhando com dados desde 2002 até 2021, né? Os dados do BNDES são atualizados uma vez por mês, mensalmente. E veja como é fácil. Uma linha, eu gerei essa tabela já com porcentagem, tá? Eu posso inserir camadas com alguns apetrechos, né, alguns enfeites da tabela. Eu posso, por exemplo, não veja que não tem a linha total. E aí eu vou pegar aqui, ó, Janitor, Adorn Totals, tá? E ele insere a linha total. Ó. Então, tenho aqui, ó, linha total. Eu vou inserir mais uma camada. Eu vou colocar o nome do pacote na frente para depois vocês saberem de qual pacote está vindo as funções, tá? Eu posso inserir, por exemplo, fazer com que essas porcentagens seja truncada em alguma quantidade de casas decimais, tá? Apesar de o nome ser porcentagem, ela está em número relativo. Então,
eu vou inserir mais um adorn. Geralmente as funções vêm com essa função adorn, underline e o nome da função aqui. Eu vou arredondar com essa função, eu arredondo. E eu passo aqui dígitos, eu digo quantos dígitos eu quero. Eu quero truncar em 4 casas. E aí, ó, esse número relativo, que é, essa proporção aí, já está vindo em 4 casas decimais. Eu posso transformar também no formato de porcentagem mesmo. Então, tem mais um adorns aqui, que é o PCT Formatting. E ele simplesmente vai pegar aqui, ó, essa coluna porcentagem e vai colocar no formato de porcentagem. Veja lá, ó. Eu posso aqui também dizer quantos dígitos eu quero da porcentagem. Ele me diz, ó, eu quero 2 casas e agora a porcentagem vem com 2 casas. Veja como é fácil fazer tabela de frequências e de forma bem organizada com essa função tábil do pacote Janitor, tá? O interessante também é que a saída é um data frame. Você pode pegar esse data frame e levar para fazer um gráfico no ggplot2, por exemplo, ou formatar sua tabela com cable extra, ou formatable, ou pacote ggtable, enfim, o pacote GT, para você deixar seus relatórios ou dashboard bem bonito, mas para fazer a tabela de frequência não precisa usar todo aquele recurso do group by, count, do deployar, nem ter que ficar se virando com o table do pacote R, tá? Então, fica a dica aí, a função tab do pacote Geometry vai ser de suma importância para você que é cientista de dados, quer trabalhar com ciência de dados e quer fazer contagem. Cientista de dados faz muita contagem. E para organizar essa contagem, organiza numa tabela de frequência e está aí a função tab para fazer com que você não perca tempo na hora de fazer suas tabelas de frequência no R, tá bom, pessoal? Fica a dica. Siga aí o canal. Eu vou, de tempos em tempos, colocar mais vídeos. E espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais.